estamos na antessala da câmara anecoica. Nesta antessala é performado calibrações de audiômetro e de mastoides artificiais. Eu convido os senhores a entrarem na câmara anecoica, onde vocês verão uma calibração de microfone por comparação em campo livre. A excitação que vocês vão escutar lá dentro é um sinal de varredura de senos que contém todas as frequências do ouvido humano, 20 Hz a 20 kHz. A câmara anecoica, vocês vão ver que ela tem formações com espuma de lã de vidro e que para absorção da onda sonora, permitindo que só propaguem ondas em uma direção. Anecoica significa não ter eco. Bom, esse instrumento é um audiômetro. Ele é utilizado para a verificação da acuidade auditiva das pessoas. Com esse instrumento é possível identificar se a pessoa tem perda auditiva ou não e em quais frequências essas perdas acontecem. Se essas perdas são severas ou perdas leves. Todas essas características são verificadas através desse instrumento. E é muito importante que o Inmetro realize a calibração desse tipo de instrumento, para que toda a indústria e todos os usuários desse tipo de instrumento tenham uma certa confiabilidade nos resultados obtidos. Se você tem um fone de ouvido em casa, você pode clicar nesse instrumento e ouvir os sons que esse instrumento gera. Esse tipo de teste, né, chamado de auralização, mais popularmente conhecido como realidade virtual, vai permitir que a gente avalie salas sem ter que levar muitas pessoas para dizerem como que elas se sentem dentro desse ambiente. Agora eu queria convidar vocês para visitar o campo difuso, na nossa câmara reverberante, aqui atrás. O selo ruído é uma etiqueta que é colocada em diversos eletrodomésticos para informar ao consumidor o nível de potência sonora desses equipamentos. Esse ensaio é realizado numa câmara reverberante, em que é medido o nível de pressão sonora e através do nível de pressão sonora e outros parâmetros é possível determinar o nível de potência sonora, que é o quanto de ruído aquele eletrodoméstico emite. Este é um ensaio que está sendo realizado agora nesse momento, onde essa barra verde ela demonstra o nível de pressão sonora para cada banda de frequência e aqui o nível global da pressão sonora dentro da câmara reverberante. Bom, o Inmetro ele é o responsável pelas medições de dureza de alta confiabilidade no Brasil para que as indústrias brasileiras possam fabricar os seus equipamentos, seus instrumentos com alta qualidade e também exportar esses mesmos produtos com alta qualidade, né? E também a medida de dureza é muito importante nos projetos, na pesquisa, no desenvolvimento, porque a partir do projeto é que vamos construir todos os equipamentos, todos os instrumentos, né? Até mesmo a casa onde nós moramos. E esta máquina, que é de referência do Brasil, ela depende de 3 grandezas de base, que são a massa, porque temos aqui dentro massas calibradas que estão sob a ação da gravidade, tanto que na escola nós aprendemos que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. É um valor aproximado. Na verdade, dependendo da distância em que nós estamos do centro da Terra, essa aceleração vai mudar. Por exemplo, nós estamos aqui no campus laboratorial do Inmetro, em Xerém, ao nível do mar, nós temos uma aceleração da gravidade que é 9,787 e temos uma infinidade de números. A gente não precisa desses números no dia a dia, né? Mas, para o usuário do dia a dia, a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado é suficiente. Por que a gente trabalha com tantos números? Porque nós vamos garantir a qualidade dos laboratórios que fazem os ensaios. E esses laboratórios, por sua vez, vão testar os equipamentos que são fabricados nas nossas indústrias e que são pesquisados na universidade. Então, nós dependemos da massa, dependemos também do comprimento, porque uma medida de dureza, nós vamos ter um penetrador, que é um êmbolo, que vai fazer pressão sobre o material, e, lógico, o material vai ficar deformado permanentemente com uma marca. E essa marca vai ter uma profundidade. Se o material for macio,
essa profundidade é grande. Se o material for duro, a profundidade é pequena. A dureza Rockwell, ela depende somente da profundidade. Por somente depender desse parâmetro profundidade, é que é mais utilizada pela indústria, porque fornece um número direto. Tá? Porém, as durezas Vickers, que quando nós vemos com um êmbolo ou com um penetrador Vickers sobre o material, a marca permanente que fica é a de um losango. E a dureza é dada pela média aritmética das duas diagonais que formam um losango, que é como se fosse uma cruz. Tiramos a média aritmética e esse valor é que vai servir de base para a dureza Vickers. A dureza Brinell, ela deixa como marca, quando nós olhamos o material, um círculo. Nesse caso, nós tiramos o valor em duas posições do diâmetro, cada um a 90 graus um do outro, e tiramos a média dos dois diâmetros para fornecer o valor de dureza Brinell. Então, essa é a base da dureza no país que nós temos no dia a dia. Bom, continuando a apresentação do laboratório de dureza, existe a padronização, né, de dureza, e essa padronização é que dá suporte para a indústria brasileira realizar os seus ensaios, tanto na área de mecânica, como na área petrolífera, na área de alimentos, na área de brinquedos, enfim. Aqui você tem, vamos dizer assim, a máquina final, ou seja, o equipamento final que vai realizar a análise, que está ligada diretamente ao consumidor, diretamente à sociedade brasileira. Então, para a gente garantir que essa máquina vai operar nas condições, assim, ideais de operação, em relação ao resultado que ela vai apresentar, a gente tem esse padrão, ou seja, de transferência, ou seja, um padrão de referência, que é o que a gente chama de bloco padrão de dureza. Então, esse bloco padrão de dureza, ele apresenta as impressões ou marcações deixadas pelo nosso sistema primário do Inmetro. E a partir de uma cadeia de transmissão, os resultados que foram obtidos nesse material vão ser transferidos para esse equipamento, garantindo a qualidade do que está sendo medido. Então, a gente vai ter confiança no resultado de uma máquina que está no setor industrial. Então, os resultados vão ser apresentados com a qualidade que o consumidor e a sociedade brasileira precisam para garantir os seus produtos, a qualidade dos seus produtos. Então, foi dito que a dureza, inicialmente, ela foi utilizada para medir a resistência a um risco de um material ao outro, ou seja, se o material conseguia riscar o outro, e a partir disso foram confeccionadas as escalas Rockwell, Brinell e Vickers. Então, essas três escalas essa máquina realiza, é uma máquina comum no setor industrial, e a dureza Rockwell é a mais utilizada porque ela fornece resultado direto de dureza, você não necessita de medidas adicionais. Então, para a indústria que precisa de velocidade, é uma linha de produção e precisa estar sempre controlando a qualidade dos seus produtos, o ensaio Rockwell é o mais indicado. Mas em setores de pesquisa, de novos materiais, universidades, se utiliza muito a dureza Vickers, que necessita de um auxílio óptico para você medir as dimensões dessa marcação. Tá? Então, destaco aqui, no caso da dureza, da grandeza dureza, que é uma propriedade dos materiais, três coisas importantes. O equipamento que realiza o ensaio, pode ser um bloco ou qualquer tipo de peça que vai estar sendo o objetivo de determinar essa dureza desse material, que pode ser um bloco, pode ser uma chapa, entendeu? Pode ser um parafuso, pode ser um brinquedo, pode ser pode ser uma borracha. E a outra parte que eu destaco seria o que? O penetrador. Certo? Que a gente chama penetrador, que produz, vamos dizer assim, a marca que vai determinar a dureza do material. Então, são esses três elementos o importante. O penetrador, que é, na verdade,
um cone de diamante, porque o diamante é o material mais duro conhecido na natureza. No caso do diamante, no caso do ensaio Rock é um cone de diamante, no caso do ensaio Vickers é uma pirâmide de diamante, tá? E tem o outro caso, que é o Brillium, que é uma marca esférica, que é uma esfera de aço de um diâmetro conhecido. Então, esses 3 tipos que eu falei são os 3 tipos de impressões que você encontra no ensaio Rock ou cone de diamante. No ensaio Vickers é a mesma característica, só que é uma pirâmide de diamante. No ensaio Brillium, uma esfera de aço que vai produzir a marca na superfície da tua amostra, do teu bloco. Então, essas são as 3 partes principais do ensaio de dureza. Tá? E para garantir essas três partes, a gente tem o bloco, né, que faz a transferência do sistema primário em relação à dureza para a máquina de ensaio. A gente tem o sistema... Você agora está no laboratório de pressão do Inmetro, num dos módulos em que fazemos calibrações de medidores absolutos, inclusive barômetros. Aqui você verá um medidor que você tem muita afinidade, porque quando você quer saber das previsões meteorológicas, é de grande influência para saber se vai ter sol, vai ter chuva, como vai ser o seu final de semana, para ver como é que você vai aproveitar o seu dia. Aqui temos aqui um medidor, um barômetro digital, um barômetro analóide e um barômetro de mercúrio. Antigamente, nós realizávamos calibrações com um padrão sendo essa coluna de mercúrio. Hoje temos um padrão digital que conseguimos uma melhor exatidão nas medições. Essa aqui é uma câmara barométrica. Nesta câmara barométrica nós realizamos as calibrações de barômetros que não possuem uma conexão de pressão, para você ligar diretamente à sua bomba e ao seu, no caso, barômetro padrão. Existe uma outra forma de calibração de barômetros, no caso utilizando uma balança de pressão que é absoluta. Nós, em um outro módulo, nós possuímos esse padrão. Aqui também, como havia dito, realizamos a calibração de medidores de arrasto molecular, manômetros capacitivos, manômetros, medidores iônicos, e com tudo isso aqui nós damos suporte à indústria espacial do Brasil. Nós realizamos as calibrações dos medidores do Instituto Nacional de Pesquisas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, e com isso nós damos suporte à nossa lançamento de satélites, toda a parte espacial do Brasil. Tá, vamos voltar só na parte que você fala sobre o Instituto Aeroespacial. Volta. Com isso, nós... Isso. Com isso, nós damos... 3, 2, Com isso, nós damos suporte à nossa indústria aeroespacial do Brasil, porque nós realizamos as calibrações dos medidores que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que se localiza em São José dos Campos, ele utiliza, no caso, nos testes dos satélites que são lançados ao espaço. Tanto satélites de comunicação, meteorológico e toda essa análise. O que é necessário compreender é que as propriedades na escala atômica influenciam na escala macroscópica, que é a que a gente vive. Então, nanotecnologia, nanociência significa bem-estar para todos na sociedade.